Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua maravilhosa audiência. Quero mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a Raquelzinha, Raquel Baxiega. Olá, Raquel. Olá, Nando, pessoal da Rádio Boa Nova TV Mundo Mar, aquele abraço, um prazer estar aqui novamente para gravar mais um capítulo aí do Amarelinho e muito bom estar aqui compartilhando também com a doce companhia de quem vier aí, tanto no ao vivo como em outros momentos. Nando, é sempre bom estar aqui na Alvorada. Obrigada. Obrigado você, Raquel, por estar aqui hoje, né, disponibilizar seu tempo. E olha, se você quiser ouvir esse programa ou assistir, vá lá na busca do YouTube e coloque Portal Mundo Maior. E aí ali aparece o logo do Portal Mundo Maior. Clica no logo, embaixo aparece playlist, clica no playlist e vai lá fazendo aquele movimento igual faz no celular. Vai passando e encontra lá o Alvorada, tá bom? Para você compartilhar aí com as pessoas que te seguem, que estão na sua família, pessoas amigas, para que a gente possa disseminar o bem aí por todo o planeta. Muito bem, a gente volta aqui, né, no capítulo 51, né, que já fala volta, recomeços, que é o nome do capítulo, da página 97 do nosso Amarelinho, né? Amarelinho, 15 minutos de amor próprio, da autora Raquel Baxiega, isso mesmo. Então, eu vou ler aqui um parágrafo, 2 parágrafos aqui para a nossa Raquel comentar. O problema é que, na maioria das vezes, falando, né, de recomeço, achamos que as coisas têm que acontecer na nossa vida do jeitinho que queremos que aconteça, quando, na verdade, o universo tem seus caminhos e, invariavelmente, te levará aos caminhos que você precisa estar, né? Precisa estar para chegar lá. É interessante isso, né? Quer comentar, Raquel, dessa questão aí? Às vezes as pessoas colocam assim como destino, como acaso, né? Legal também a gente poder contextualizar, Nando, que a gente está aqui no capítulo já na metade para o fim, e nós tivemos outro programa que gravamos sobre recomeços. Quem tiver afim e quiser pegar o começo da primeira parte do programa também está lá na playlist do Alvorada, no portal mundomaior.com.br, dá para acompanhar toda a programação, né? Não sei se você sabe, mas na abinha RBN TV MM, você procura Alvorada, vê lá o Recomeços, parte 1, e aí você vai ter acesso. Porque é legal contextualizar, porque esse capítulo, quando a gente escreveu também para olhar para os recomeços sob vários pontos de vista, né? Tem pessoas que se desanimam diante dos recomeços. Os recomeços são poderosas forças da natureza para a gente mudar nossa vida, para ir para cima, reconstruir mesmo, se alguma coisa não deu certo, a nossa própria história, e plantar outras sementes, né? Eu acho que esse é o movimento da vida e que os recomeços trazem. Então, na parte 1, a gente falou mais sobre isso, a força poderosa que tem os recomeços. E também dizendo que às vezes é mais fácil recomeçar do que começar, né? O recomeço ele recomeça de um ponto, a gente não recomeça do zero. Então, isso para a saúde mental, emocional, isso repercute de uma forma muito bacana, que a pessoa que, imagine, num primeiro momento construiu um plano, uma estratégia, seja de vida ou de negócio, empenhou muito investimento, não só material, mas físico, psíquico, muita energia foi naquilo, e de repente nada deu certo. E muitos de nós, né, diante da perda, a perda não tem um sabor legal, não, ela tem um sabor amargo, muitas vezes, mas é o amargo, é o digestivo, né?
para que a gente possa entender ali o processo. Então, às vezes a gente se entrega, porque foi muita energia embora e pensar em recomeçar dá trabalho e já não deu certo aqui, aí vem um medo de dar errado de novo. Então a gente foi meio que tirando da frente os embustes, né, os engodos do que os recomeços mal interpretados apresentam. Então, quando a nossa cabeça está vencida pelo medo, quando a nossa cabeça é vencida pelo desânimo, quando a nossa alma ela fica gelada, né, por dentro, o recomeçar é tarefa difícil. Quem tem depressão e estiver assistindo o Alvorada vai saber, infelizmente, dizer o que é isso. Eu espero que você também retome o sol dentro de você e que essa força chegue para você de novo, mas é comum a gente ver nos olhos do paciente depressivo essa falta de perspectiva, de ânimo para recomeçar. Tá certo que está em jogo uma série de situações de química neural em jogo, mas também se a gente não recuperar essa química pelo botando ânimo, vida na vida, a depressão nunca será vencida, né? A nossa vida vai ser uma sucessão de tô nem aí, uma sucessão de tanto faz, e a gente não está aqui para viver tanto faz, né? O recomeço, então, eu só quis contextualizar que traz isso. E essa frase que você retomou o capítulo, Nando, faz a gente lembrar que nem tudo é realmente do jeito que a gente quer. E às vezes por esperar demais a gente sofre. Sofre porque não chega, ou às vezes o que chega não é como a gente queria. A força dos recomeços muitas vezes chama a gente a aprender a olhar para a criação e agradecer o recurso que chega, seja ele qual for. Trabalhar com o que se tem hoje, né? Porque às vezes o que se chega é o que vai fazer dar certo aquele nosso plano, aquele nosso sonho que foi abatido. E não exatamente o que a gente queria que acontecesse para eu conseguir, para dar certo. Até dar certo, né? Nós vamos criando não sonhos, sonhos são saudáveis, mas ilusões. Às vezes a gente não dá valor para o que chega, né? Por isso que a gente colocou aqui. Na maioria das vezes, o universo tem invariavelmente caminhos que te levará aos caminhos, destinos que você precisa para chegar lá, não exatamente pelos caminhos que você quer. E entender a ordem natural das coisas é mesmo um desafio, Nando. É um grande desafio, né? Porque a gente cria várias desculpas, às vezes, para não fazer aquilo que a gente deveria fazer, né? E aqui continua dizendo, ó, como crianças mimadas, reclamamos, batemos o pé, não aceitamos o que a vida nos traz e sem entender os porquês dos rumos que a vida tem levado, nos revoltamos e desistimos, abrimos, né, mão dos nossos sonhos. Um pecado mortal, né, está escrito aqui, né, até o pecado mortal está grifado, que cometemos em prejuízo de nossa alma, são preciosos, não, desculpe, talvez seja esse, né, desistir dos nossos sonhos. É isso mesmo? A professora Lucilena, ela diz uma frase muito bacana, que o que pior, e o Espiritismo fala isso de várias formas, né? Emmanuel diz que também, em algumas suas passagens, que morrer em vida é o que pior pode acontecer, né, para o ser humano. A professora, ela diz que o que de pior pode acontecer ao ser humano é o ser humano se tornar um cemitério de sonhos abatidos, né? Então, imagina a gente olhar. Quando a gente olha para o cemitério, a gente tem uma série de reflexões, né? Às vezes tristes, às vezes medrosas, né? O medo da morte, passam várias reflexões, né? Agora, imagina quando a gente olha para dentro da gente, a gente enxerga um cemitério de sonhos abatidos. É, no mínimo, angustiante, é, no mínimo, perturbador. Porque, afinal de contas, aí entram aquelas perguntas, né? Qual o propósito da minha vida? No Japão, em Okinawa principalmente, eles têm um lance de perguntar qual o seu Ikigai? Ikigai é qual a sua missão na vida, né? Pelo que se vive, qual o seu propósito? Qual o sentido disso? Qual o significado? E se a gente não se conectar a essas perguntas, por mais filosóficas que elas possam parecer ser, por mais na nuvem abstratas que possam parecer ser, elas causam realidades bem concretas. É quando o abstrato vira concreto, né?
a ideia e o ideal de propósito. Se eu não estou muito conectada a isso, se eu não recomeço a minha estrada, se eu não me movimento a favor e ao encontro da minha própria felicidade, o que eu vou colher? Nada. Vazios, angústias, depressão. Eu vou olhar para mim e falar: o que eu fiz de mim? Em algum momento a natureza cobra. O embate inevitável, o encontro inevitável com a nossa própria consciência. A hora chega que a gente vai se perguntar: eu poderia ter vivido outra vida? E a gente vê que sim, várias vezes, todos os dias, né? A depender da nossa postura mental todos os dias. Pode não ter acontecido como a gente queria que fosse, mas e daqui para frente, né? A arte de recomeçar é mesmo uma arte que nos conecta à alma e nos faz lembrar do tal do Ikigai. Qual a nossa missão? Qual a sua missão aí em casa? Né? Qual a nossa tarefa? O que te anima, o que te move, o que te põe para frente? Esses remédios da alma, para uma alma ferida, vazia, que foi abatida várias vezes e que não consegue se reconectar, são remédios, Nando, são alimentos. Eu espero que hoje a gente possa contribuir com essas reflexões, né? Você tem medo de recomeçar? O que te impede de recomeçar? O que te impede hoje de levantar da cama, né? Se você passa por essas depressões, depressão, ansiedade, o que te impede? É falta de acolhimento? Tem profissional para isso, tem rede de apoio para isso. Estamos em setembro, e só para concluir, nós estamos no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, valorização à vida, né? E a gente tem uma revista digital que é gratuita. A gente escreve sobre saúde mental, espiritualidade, né? Para quem se inscreve é gratuita. E eu escrevi perguntando isso: quanto vale uma vida? Né? Quanto vale uma vida? E chega uma hora que eu falo na cromoterapia, é outro artigo dentro da mesma revista que eu falo a cor amarela, que é a cor dos dias ensolarados, né? Então, tem muito da campanha do Setembro Amarelo, né? Para valorização da vida e prevenção do suicídio, mas que tal trazer o amarelo para dentro? Eu decidi chamar a campanha de amarelo para dentro. Que tal colocar o amarelo para dentro? Vida na vida, né? O amarelo significa isso. Então, tem uma série de coisas que a gente pode perguntar, Nando, e eu gostaria também de dizer que daqui a pouquinho sobre essa campanha do Setembro Amarelo, até indicar um filme para o pessoal pensar aí sobre saúde mental, e não saúde mental exatamente, mas diretamente quanto vale uma vida. Daqui a pouco eu falo sobre ele, inclusive. Muito bacana. Vamos usar, já estamos todos e todas aí curiosos. Recomeçar tem a ver com a realização dos nossos sonhos, que são preciosos demais para serem deixados de lado. Infelizmente, por pouca coisa, muitos desistem dos seus sonhos. Recomeçar tem a ver com garra, energia, querer, mas é um querer tão intenso que você manda uma mensagem com letras garrafais para o universo de que, aí vai a frase para o universo, você quer e vai conseguir desta vez, e que se não for desta, vai ser de novo e de novo até você conseguir. Perseverança. É um querer que torna a gente imparável, né? Quando a gente se recusa a receber, né, o pior da vida, né? Porque a gente às vezes colhe resultados aleatórios. Já parou para pensar nisso, né? Ah, eu vou tentar de novo, mas se não der certo, eu desisto. Olha como a gente parte para um recomeço. Tem como dar certo? Pode ser que sim, mas olha como se começa. Ah, eu vou tentar mais uma vez, mas se não der certo também eu vou desistir, né? Talvez fazendo ajustes finos, perseverando, como o Nando falou e tudo mais, talvez seja esse tônus, talvez seja essa vitamina que falta para nossa alma, né? Essa coisa da gente não desistir da gente. E Epíteto ele fala que para a gente não desistir da gente é hábito, é a capacidade da gente não só levantar toda vez que a gente cai, toda vez que uma botina vem do universo e quer nos esmagar e reduzir a pó, né? Tem hora que a gente se sente, né? O substrato do pó cósmico, mas é a capacidade de você lembrar que nós viemos para algo muito especial, que é gerenciar a nossa vida e fazer valer a pena, né? E fazer valer muito a pena. Quanto vale uma vida? No filme, é um filme antigo até, que retrata, ele chama Quanto Vale? Se não me engano, está dentro dessas plataformas aí de streaming, né?
E na época do 11 de setembro, com tudo aquilo que aconteceu, com as Torres Gêmeas e tudo mais, um grande advogado de Nova York foi chamado para orientar as famílias e estudar um cálculo para chegar a uma indenização para as famílias que perderam seus entes queridos, né? Acontece que foi um imbróglio, porque você imagina quantas mil pessoas, quantas vidas foram perdidas. Isso sai dos cofres públicos, essa indenização sai dos cofres públicos. E o dilema: quanto vale uma vida? Qual o valor da indenização? O primeiro cálculo que eles fizeram foi acerca do que as pessoas perderam patrimonialmente, né? Então, por exemplo, em cima de salários, em cima de valores materiais, não é? E essa seria a indenização. E aí chegou um dos parentes e disse: Mas a minha filha, não sendo CEO, vai receber X. É isso que ela vale? A vida dela vale menos do que o CEO? Porque se a gente comparar por salário, o CEO ganha 1000 vezes mais do que a minha filha ganhava. Então, a minha filha vai ser parametrizada sobre o cargo que ela exercia? Então fica a questão, né? Às vezes a gente ouve uma pessoa famosa que vai embora, infelizmente, por ato natural ou forçado, e a gente fala, nossa, fulano, choca, era uma pessoa que se tornou querida. E quantas outras, né? Anonimamente, tendo sido importantes na vida tanto quanto não reconhecidas, mas que deixaram também para trás suas histórias, né? E às vezes a gente fica parametrizando isso pela fama que se tem, o status que se tem. Então, o recomeço, o que, que tem a ver, quanto vale com os recomeços? Tem gente que desiste da própria vida porque não recomeça. E a questão é, quanto vale tudo isso que nós recebemos? Emmanuel tem uma frase, na verdade, um capítulo escrito no Pai Nosso, né? O Pão Nosso, Pão Nosso. E ele lembra dos recursos que nós já temos. Ele fala, a gente já veio com tudo pronto, é o que eu costumo dizer, né? Está tudo pronto. Mas qual o valor que a gente está dando para tudo isso? Toda vez que a gente se deixa vencer pela doença emocional, pode não ser fácil, e realmente não é, concordo. A gente atende casos dificílimos. Uns se submetem mais à doença, outros não. Eu vou atropelar isso aqui, eu vou passar por cima, porque afinal de contas eu não nasci para isso. E qual a medida? O que falta para a gente, então, reconhecer o valor da nossa vida e recomeçar? Então, hoje, tomara, Nando, que as pessoas que estão nos assistindo, seja lá qual for a necessidade ou a dificuldade, o desafio, recebam no coração uma semente amarelinha, né? Para crescer no centro do peito aí uma flor amarela, para você lembrar para que você veio, para você recomeçar a sua alegria, recomeçar a sua estrada, recomeçando acreditando em você, começando a acreditar em você, né? Porque tem muita vida na vida vindo por aí, né, não, Nando? E a primavera também, né, Raquel? A primavera estava para chegar. A gente está aqui nesse momento no mês de setembro. Pode ser que você reveja esse programa em outro momento, mas esse momento aqui que a gente está registrando, que a gente está daqui a pouco na primavera. Então, é onde a gente passa depois do inverno, que às vezes é difícil, né? E a gente sabe que os campos vão voltar a florir. Então, a gente precisa sempre se espelhar também na natureza, que nos dá grandes exemplos de recomeço, né? Às vezes a gente vê florestas destruídas e depois elas se recompondo e recomeçando a florir novamente. Então, aqui nessa outro parágrafo diz assim: adivinha o que acontece quando você entra nessa energia que a Raquel disse, o que essa frase disse aqui anteriormente, né? Os caminhos se abrem, a vida flui a seu favor e sua alma agradece. Os recomeços são mais inteligentes que os começos, na medida em que nem tudo será novidade. Partimos de uma segurança e firmeza maior sobre os passos que precisamos dar. Aí vem a experiência que a gente viu, os nossos experimentos, a nossa maturidade aí para enfrentar é muito melhor, né, Raquel? Quando a gente já está mais maduro, né, madura. No programa Plantão da Alma, a gente estava falando
esses dias sobre essa questão do fortalecimento de recursos e tal, da alma, e uma pessoa perguntou: "Tá, mas como ser feliz?". Pergunta de milhões, né. Eu também gostaria de saber aí os 6 números aí da mega, né, da virada, eu queria ter essa resposta. Sabe por que não é possível conceituar algumas coisas? Porque elas não são conceituais, elas são experiências humanas. A felicidade, a fé, né, o que é fé? Né? A fé é uma experiência humana. O Nando trouxe aqui, por que que o recomeço fica mais fácil? Porque você experimentou. A gente adoraria ter resposta, gente. A gente quer resposta o tempo todo, achando que o outro que vai dar, mas não é. Não é. É na sua vida, na sua. Minha profissão envolve muito isso, né? Observação dos fatos. Quanto mais eu observo, mais eu aprendo. Quanto eu mais me auto-observo, aprendo no meu campo da minha vida. E você pode ter certeza, quando você se olhar e perceber, notar e der valor para a sua voz interna, né? Voz para os seus talentos, voz para a sua força, essa potência maravilhosa de criar no campo da sua vida, parando de ouvir mais os outros, você vai recomeçar e dar muito certo. Você precisa passar por um processo, então. Se está difícil de fazer isso sozinho, busca ajuda profissional, né? Busca ajuda profissional. É interessantíssimo, Nando, em pouco tempo aqui no consultório, quando a pessoa ela se ouve pela escuta ativa, na psicanálise a gente usa muito isso, né? Ela às vezes me fala o seguinte: olha, passaram 52 anos para eu me ouvir a primeira vez. É tão lindo quando isso acontece, né? E ela trabalhando com essa coisa da livre associação que a psicanálise promove, ela não se desobriga de ter que contar a vida dela desde que estava no ventre da mãe. Esse olhar a gente vai organizando aqui, ela vem trazendo as demandas conforme surgem. É tão legal, porque daqui a pouco ela vai tendo insights que ela nem teve, né? Nunca teve. E quando o paciente chega para você e fala assim, como eu ouvi anteontem, disse assim: Raquel, é incrível porque eu estava me afogando nas minhas próprias águas, de repente estava ali a boia, o colete, ele falou colete salva-vidas, e eu não estava enxergando, eu continuava, era só esticar o braço, mas eu não via o colete. De repente precisou vir você para dizer: olha, esse aqui é um colete que vai salvar a tua vida, pega, usa. Foi nesse momento que eu sobrevivi. Quer dizer, quando a pessoa ela fia as forças, começa a fiar dentro dela, esse paciente, Nando, ele quando começou a terapia, ele tinha 65 quilos, tendo quase 1,80 de altura, né? Hoje, de passado alguns meses, veja, ele começou em maio, nós estamos em setembro desse ano, ele já alcançou 70, 72. E aqui também há quem possa falar: Deus me livre, eu vou fazer terapia que eu vou engordar. Não, gente, não é isso. Você já entendeu o que eu quero dizer. É que a pessoa desnutrida do corpo e da alma, mesmo ela comendo uma boa refeição, parece que o corpo joga contra, não absorve tudo que tem que absorver. É impressionante. E agora não, quando ele começou a se olhar, quando ele começou a perceber que ele existia, recomeçando a própria vida, olha que interessante, porque a vida dele está sendo marcada por vários recomeços. Ele ganhou peso, inclusive, está uma outra pessoa, né? A gente não dá valor para alguns instrumentos, mas se ouvir é nascer de novo. É nascer de novo, né? E não passe por isso sozinho. Se está difícil recomeçar, busque sua rede de apoio, né? Nós temos aqui vários. O amarelinho é um dos recursos, né? E tenho certeza que hoje eu sei que alguma coisa vai mexer aí dentro e você vai deixar o solzinho entrar para aquecer teu coração. Tô torcendo por isso, né? Eu acho que o Nando também, né, Nando? Claro, né? Isso aí, a gente vê uma pessoa buscar a sua boia de salvação e sair, né, nadando até onde ele quiser. Isso não tem tempo. Parece que não tem um tempo assim determinado. Nunca é tarde para esse tipo de coisa. A gente pode, qualquer momento, estar recomeçando. Isso é um sinal de humanidade da nossa parte, de amor à vida, né? Como a Raquel falou, né? E aqui, ainda na página 97, o último parágrafo desta página, são criadores, né, de uma força que, com o tempo, surpreenderá a ponto de você descobrir que era, desde o início, dotado dessa capacidade, de falar de recomeço
e também é falar de redescoberta, né? Da gente se redescobrir também, né, Raquel? Olhar, peneirar, selecionar para prosperar, é o que eu costumo dizer, né? Você tem que selecionar para prosperar. Nem todas as vozes que ecoam na tua cabeça são suas. Ai, Raquel, será que é o obsessor soprando aqui, menina? Nem tudo é coisa de obsessor também. Muitas vezes são vozes internas suas que ficam ecoando por anos. Coisas que de repente você aprendeu lá atrás e hoje não faz mais sentido, né? Olha só que interessante essa proposta. Recomeço das forças psíquicas. Olha que interessante. Como recomeçar, né? Selecionando o que deve ficar, jogando fora o que não deve. Mas eu nem sei o que é bom para mim. É aí que está, né? A busca de técnica para que você consiga selecionar com mais lucidez. À medida que você vai entendendo os conceitos que tem sobre você, lá dentro, que são simbólicos, o que significa cada coisa, fica mais fácil. Fica mais fácil. O caminhar fica mais leve. Olha que legal. Renovação de forças psíquicas. Renovação de sentimentos. Gente, você não quer ter paz? Olha que coisa maravilhosa. Como é que você vai ter paz se sentindo sufocado porque tem muita coisa guardada? Não dá. Mas já pensou que alívio tudo isso sair de você e você colocar cada coisinha no seu lugar e tudo agora começar a ser a partir de você, não do outro, né? Quantas vozes ecoam na sua cabeça? Né? Pega um caderno e coloca tudo aquilo. Eu gosto muito desse exercício, né? O que afasta, o que te impede de ter o amor próprio? Eu só queria concluir rapidinho, Nando, com uma proposta que é a seguinte. Eu pergunto assim para as pessoas: olha, a gente está passando por algumas coisas assim na saúde mental que a gente precisa estar atento, muito atento ao que a gente absorve de informação. Porque, vamos falar sério, sobre saúde mental, o que mais chega para você? Como ter saúde ou como ficar doente? Falam mais de doença ou falam mais de saúde? O que me parece, no mínimo, paradoxal. Saúde mental e eu só falo de doença? Mas, Raquel, é importante esclarecer a população sobre a doença, claro, mas é importante fazer também com que essa população não fique na doença. Então, vamos lá, o que você quer falar? É importante falar o que é ansiedade, o que é TDAH, o que é TDI, ok. Mas quantos profissionais se dedicam hoje para aquecer a alma dessa pessoa, para não tornar a pessoa dependente de terapia, para não fazer a pessoa dependente do profissional, mas para que ela absorva e tenha uma liberdade, conquiste a liberdade de ser e fortaleça essa pessoa no ser, começando pela educação da alma. São poucos, né? Eu falo muitas vezes até com exclusividade esse tema, Nando, porque eu não vejo pessoas explicando de modo a dizer, você tem essa força aí dentro, pega essa força, vai, agora levanta. Não, fica fazendo com que a pessoa acredite e aumente a dose dos medicamentos por acreditar que tem uma ansiedade no nível estratosférico. Eu sei, gente, esclarecer sobre doença é preciso, mas esclarecer sobre vida na vida é tão mais poderoso, né? Eu vou falar mais sobre isso, me orienta sobre o tempo, Nando, mas é o seguinte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre recomeço só quando a pessoa passa por um trauma, por exemplo. As pessoas estão falando de trauma aí fora como se nós fôssemos a soma de todos os nossos traumas vividos. Não somos só isso. O trauma não é o mais importante na nossa vida, porque nós não... Se a gente falar que nós vivemos só traumas, nós seremos injustos. Fala aí, fala a verdade, você que está em casa, tudo foi desgraça? Não, eu tenho certeza que, como na vida de qualquer ser humano, teve coisas boas também. Tiveram coisas maravilhosas que sucederam, momentos que você foi feliz, você foi, você amou, você foi amado, você passou por coisas boas também, não é? Então, eu vou voltar com esse tema, né? Porque eu queria chamar a atenção da valorização da vida e da promoção da saúde para a saúde mental como saúde mental. Vamos viver, né? Essa é a proposta, eu gostaria de falar um pouquinho melhor depois, né? Isso mesmo. Depois do nosso momento de prece, de oração e vibrações, desse momento que a gente vai agora entrar, e a gente sempre recomenda aí você reservar aí um recipiente com água. Eu estou aqui com a minha garrafinha, também com água, para que os benfeitores possam aí energizar essa água, trazer benefícios no momento que você estiver aí ouvindo e assistindo esse programa.
Então a gente vai agora para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, recomeçar, né, através desse momento de prece. Por que não recomeçar a orar novamente, a pedir forças, mas a recomeçar também a abrir o nosso coração para que essas forças façam efeito. É necessário que a gente recomece, que a gente se reconecte à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus. Que nós possamos fazer esse exercício e torná-lo uma prática em nossas vidas. Recomeçar sempre, sempre teremos essa oportunidade, porque Deus é misericordioso. Quando lembramos que reencarnamos, e reencarnar é nada mais do que recomeçar a viver. Quando deixamos em outras fases do nosso espírito corpos que ficaram, mas recomeçamos em outras vidas, e isso é importante para nós, porque temos a eternidade pela frente, mas mesmo assim o recomeço precisa ser agora e não ser deixado para depois. Recomecemos, mesmo que em determinados momentos possamos temer, possamos ter medo, possamos ter insuficiente força para seguir, mas é necessário recomeçar, porque aí vamos tomando conta de nós mesmos e entendendo dessa capacidade que existe em cada um de nós. Para isso, então, benfeitores, amigos, intercessores de Jesus, junto, não é, a nós ou por nós, que possam nos trazer essas bênçãos, que reconheçamos essas bênçãos e que possamos fazer o melhor para recomeçar. Amado Mestre Jesus, como estamos sempre nesse caminho, recomeçando, precisamos ter a Tua luz para nos guiar. E por isso te pedimos que nos guie, que nos fortaleça, que nos inspire, Jesus, para continuar, para ir em frente, para ser também, não é, exemplo para aqueles que estão ao nosso lado e aqueles que vieram e vêm sob o teu nome, como profetas, como sábios, como inteligências, como corações divinos que nos ensinam novas rotas, novos caminhos para seguir. Amado Mestre Jesus, então pedimos a bênção a todos os lugares, a todos os lares, aos nossos familiares e entes queridos, a todos os seres que vivem nesse planeta, desde os reinos mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a tua luz nos abençoe agora, Senhor, não tão somente nessa hora, nesse instante, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer lembrar que existe aí um site que é o amigosdaboanova.com.br, onde você vai encontrar lá os telefones, você vai encontrar lá toda a forma como você pode colaborar para essa mensagem se expandir, né, como no dia de hoje, para tantos e tantos irmãos recomeçarem suas vidas, né? Então, eu repeti o site, ó, amigosdaboanova.com.br. Esse é o site para você entrar em contato. Tem os telefones São Paulo e Brasil, é o 0800 12 18 38, e o fixo que é para a Grande São Paulo, o 11 2458 3214. Então, entre em contato, saiba como que você pode ajudar. Tem formas de ajuda instantânea, como o Pix, tem como você falar com o clube. Entre em contato aí pelo site, por esses telefones, que você vai saber de tudo, como fazer parte aí dessa família. Muito bem, então, a Raquel também vai trazer para a gente recadinhos, e a gente ouve ela aí. Vamos lá, Raquel. Ora, Nando, seguinte, o pessoal pergunta, né? Onde encontrar o amarelinho para comprar o livro 15 Minutos de Amor Próprio? Você pode encontrar no site da Haikai, né? haikai.com.br, editora Haikai. Mas um jeito também bem fácil é você colocar
no Google mesmo, 15 minutos de amor próprio, segunda edição. Segunda, porque nós já estamos aí desde março com a edição de 3 capítulos, né? Nessa segunda edição, então, para você não correr o risco de comprar a primeira. E uma dica interessante: alguns sites, Nando, colocam que o livro está indisponível. Não está indisponível, porque ele é um livro sob demanda. Significa que a Amazon, por exemplo, coloca lá, né? Dá um aviso de que está indisponível, mas avisa embaixo que será printado, né? Impresso para envio. Então, a compra é normal nesses tipos de livros sob demanda, é assim mesmo que funciona, tá bom? Se tiver alguma dúvida, tem o Instagram, que é o Raquel Bachiega Oficial. Manda uma mensagem lá pra gente, Raquel com Q, Bachiega com 2 Cs, Raquel Bachiega Oficial, a gente responde, tá? É isso, e gostaria de convidar também o pessoal, se gosta desses assuntos também que a gente aborda por aqui. Estou no Plantão da Alma, pela TV Mundo Mar e Rádio Boa Nova, todo sábado às 9 da manhã em pontinho, transmissão simultânea e reprise às 6 horas da manhã toda segunda-feira pela Rádio Boa Nova. Os canais são abertos para tirar dúvida mesmo. E lá é um programa feito para deixar uma quentinha e responder mesmo questões sobre saúde mental, saúde integral. A gente tem um momento, Nando, que é de autocuidado, com visualização, com vozes de comando, para já ir treinando algumas coisas, né? No dia 9 do 9, eu não sei em que momento nós vamos estar aí, mas nós teremos um programa bacana que vai falar sobre recursos da alma. Nós vamos falar justamente sobre essas questões. E quando está difícil recomeçar? Onde buscar recursos? Como fortalecer meus recursos internos? Temaço daqueles que vocês dizem gostar. Então fica aí o convite para acompanhar. Para assistir, canal do YouTube Portal Mundo Maior, né? É um dos canais aí mais fáceis, eu acho que hoje em dia, de acessar pelo celular, né? Pela televisão. O pessoal diz bastante gostar do YouTube, então o canal da TV e da rádio está lá, Portal Mundo Maior. É isso, Nando. Você perdeu, né, o programa, você vai lá no portal e assiste, porque vai ficar também, vai subir para lá, vai ficar gravado lá, né? Tudo bem, Raquel, você falou que iam nos trazer, falar sobre, né, complementar aquilo que você estava comentando antes da prece, então, por favor. Então, né, Nando, tem gente que se traumatiza tanto com o impacto, como a gente falou, coloca tanta energia num projeto e depois não dá certo, que fica o medo, fica um trauma, uma valência emocional difícil de lidar, não é? E hoje em dia, as pessoas estão dizendo assim, puxa, o trauma é o que molda a gente. É molda, mas a gente não é o trauma, então tem que trabalhar uma desidentificação. Nós somos muito maiores, com potências muito maiores, né? E tem toda uma técnica para isso. E até uma paciente, outro dia, disse que ouvindo uma pessoa, disse, até famosa, né, falando sobre o trauma e tal, mas essa pessoa perguntou assim, quais foram as coisas que destruíram as raízes do seu amor próprio, para chegar na questão do trauma, por exemplo. Mas tem uma questão de lógica aí no meio, né? Como é que se destrói alguma coisa que não existe? Não há como destruir o inexistente, né? Então, assim, como que eu posso falar de quem eu sou se eu não criei o meu amor próprio antes? Mas amor próprio, gente, é construção de identidade, é muito mais do que o amor próprio romantizado, né? Por isso que a gente eu uso muito em consultório o amor próprio para a saúde mental, que tem uma outra pegada, é um outro nível de profundidade. É construção de identidade, desidentificação das dores, aceitação, sublimação de ideias. Tem uma série de exemplos, exercícios que a gente faz para que a pessoa não se identifique com o trauma e fique na dor, entende? Então, não basta só falar, o trauma destrói. A gente já sabe que o trauma destrói muitas vezes a vida das pessoas, mas o que fazer com isso se não se soerguer pelas forças dos recursos da alma, né? Onde mora ali o DNA do Criador, lembrando de se amar, de se respeitar, de se preservar, ter o seu tempo para se nutrir, se reconstruir e ir para frente. Tem todo um trabalho para o recomeço acontecer. Não é com um golpe e sem forças que se levanta, né? É como se Jesus viesse, levanta e anda. Ótimo, se fosse Jesus seria mais fácil, né? Mas às vezes é só a gente com a gente, né? Só a gente com a gente aí tem todo um trabalho terapêutico para a gente se cuidar e se blindar a ponto de poder andar de novo. Então, tem muita gente que se culpa também, não recomeça porque não tem forças,
Então, essas coisas que estão dizendo sobre o trauma estão fazendo as pessoas irem fazer disso uma caça às bruxas, sabe? Eu tenho trauma porque eu preciso identificar o trauma, porque senão eu não tenho como ir para frente de outro jeito. Mas não é só o trauma que nos define, como a gente falou. Existem outras camadas de dores e de realidades não compreendidas em nós que geram traumas pela ausência de nós mesmos. Veja, não é só algo que nos aconteceu, uma ação traumática que nos aconteceu, que rouba a gente da gente. A ausência de si em si rouba a gente da gente. É traumático, é desesperador andar pela vida sem saber quem se é. É traumático, é doloroso a ausência de si em si, a ausência de posse e propriedade das próprias forças. Então, não é só o evento exterior, né, que vem e causa trauma. Geralmente é um abuso, é uma agressão, é uma ofensa muito grande, é o desamparo, é a rejeição, é a falta de cuidado do outro que deveria ter, mãe, pai, sobre o que a gente não teve. Mas com o passar do tempo, o buraco que fica na gente, porque a gente não ocupou o nosso espaço aqui dentro por merecimento, gera traumas para outras vidas, inclusive, não para essa. Que a gente vai continuar perambulando na existência linear da vida sem saber quem nós somos. Então, nessa vida, que a gente possa olhar para a gente com esse amor, com mais amorosidade, não só para falar que a gente é um apanhado de traumas e que chegou até aqui desse jeito, não. A gente está aqui porque a gente tem muita força também. A gente está aqui porque a gente também tem muita coragem. Você tem muita força aí dentro, você tem muita luz aí dentro. Está faltando gente para dizer que você pode mudar tudo isso, mas mudar definitivamente, né? E o medo do escuro, das sombras, parece ser maior e a gente se subjuga, né? Quando você fala assim, olha, eu já sou corajosa, eu já sou corajoso, você vai gravando uma lei no seu subconsciente que te motiva. Fala, eu sou maior que isso. Não, peraí, Deus misericordioso, justo e bom, que o tempo todo me criou para ser vulnerável. Não, eu sou forte, eu me dou força, eu fico comigo, né? Então, não são palavras jogadas ao vento, né? Não são palavras sem força, pelo contrário, são palavras que te magnetizam, que te trazem energia, como se você recebesse um passe gostoso no centro espírita. É você renovando o seu espírito, é você renovando a fonte da sua alma, onde mora o DNA do Criador. Então, recomeçar é um processo de, como você trouxe, Nando, muito bem dito, por sinal, de redescobertas. É maravilhoso esse mundo novo que se abre, viu? Não esqueça quem você é e para que você veio. É o meu pedido hoje para você. É isso mesmo, a gente tem que valorizar a nossa existência, o porquê que a gente está aqui não é por acaso, nem o acaso a gente pode fazer também, quando a gente tem um procedimento, um comportamento melhor, e a partir de nós que começa a melhorar tudo isso, quando nós nos esforçamos por nos amarmos a nós mesmos, né? Raquel, estamos chegando ao final, aí as suas considerações finais, aí nesse minutinho final, e as despedidas aí das nossas, né, e nossos ouvintes e telespectadores. Nando, eu agradeço muito, viu? Muito, muito a possibilidade de falar sobre tudo isso. Peço para o pessoal acompanhar lá no Instagram, quem quiser assinar a revista, estudar mais sobre saúde mental. A gente está promovendo saúde mesmo, olhando para o lado bom da coisa. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser, que você tenha sol nos seus dias, Nando, pessoal de casa também. É tudo que eu desejo. Muito obrigada. Nós que agradecemos e a gente espera você no próximo programa Alvorada. Até lá e aquele tchau tradicional. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.